Gente, doenças raras são caracterizadas por muitos sinais e sintomas e variam não só de doença para doença, mas também de pessoa para pessoa acometida pela mesma condição, né? O Conceito. conceito, Vai né? você, o Né? conceito de Pode doença ser. rara. O conceito de doença rara, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, é a doença que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, ou seja, 1,3 para cada 2.000 pessoas. No Brasil, estima-se que 13 milhões de pessoas tenham doenças Pois é, raras. para falar mais sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no Notícias do Bem o médico geneticista, Dr. Caio Brusaca. Caio, obrigado pela sua participação aqui. É um prazer recebê-lo no Notícias do Bem para falar desse tema tão importante que muitas vezes é relegado até a um segundo plano, né? Pouco se Uhum. fala a respeito das chamadas doenças raras. E eu queria aproveitar para começar a nossa conversa já te perguntando quais são as principais doenças raras que se enquadram hoje no Brasil ou que existem hoje no Brasil? Antes de tudo, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui na TV para falar um pouco sobre doenças raras e genética médica. Quando a gente fala em doenças raras, a gente fala em grupamentos de doença. A doença ela é rara no sentido de que ela afeta 1,3 a cada 2.000 pessoas. Mas se a gente pegar no montante, é quase 6% da população. Por isso que vocês Uhum. falaram na estatística de 13 milhões de brasileiros poderiam ter uma doença rara. Voltando ao conceito de doença rara, a gente divide em vários grupos. Existem as doenças raras que afetam o desenvolvimento, dentre eles entra o transtorno do espectro autista, entra a deficiência intelectual, mas como causa. Por exemplo, a síndrome do X frágil é a principal causa de autismo em meninos e é uma doença rara. Ou as doenças que são as cromossomopatias, como a própria síndrome de Down, a síndrome de Edwards, são alterações relacionadas ao nosso cariótipo. Existem doenças raras que também estão relacionadas às síndromes de um modo geral. Existem as doenças raras que estão relacionadas às doenças de acometimento tardio ou após os 40 anos, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, as ataxias hereditárias, doença de Huntington, miastenia graves. Algumas dessas são raras, mas não são genéticas. Ou, melhor, não são geneticamente determinadas. E existem outras doenças também muito incomuns, mas são frequentes no consultório de um médico geneticista. Por exemplo, a síndrome de Marfan, que afeta o coração, a síndrome síndrome de velocárdio em relação à síndrome de George. Ou seja, existem várias síndromes genéticas, são em torno de 6.000, que são classificadas como doenças raras, mas a gente pensa mais num montante que não se torna tão raro assim. Uhum. E, doutor, quando a gente fala de doenças raras, né, normalmente até ter o diagnóstico, até entender o que está acontecendo ali, os pais, né, o paciente, acho que ele é encaminhado em mais de um médico, às vezes ele tem um caminho longo até que se saiba, né? Mas qual que é a importância, né, de facilitar o diagnóstico, de buscar essa ajuda, essa orientação logo cedo para começar um tratamento? A gente sempre fala, quanto mais cedo a gente fecha o diagnóstico, seja, por exemplo, do transtorno do espectro autista, da deficiência intelectual, do atraso do desenvolvimento, ou, por exemplo, de alguma síndrome genética, ou alguma doença rara, como, por exemplo, a fenilcetonúria, que está no teste do pezinho, quanto mais cedo eu fecho esse diagnóstico, mais cedo eu inicio o tratamento. E mais cedo eu mudo a história natural da doença e tenho o melhor, que a gente chama de prognóstico, ou seja, a evolução daquela condição genética naquela criança. Aqui, quando a gente fala dessas raras, existem algumas que têm tratamento específico, existem remédios que poderiam melhorar ou até mesmo curar uma pessoa com doença rara. Aqui vale lembrar, por exemplo, da deficiência da biotinidase, que o tratamento é só repor biotina. É um tratamento tão simples que, se eu precocemente o quanto antes, eu vou ter sequelas irreversíveis no cérebro daquele bebê.
E aí que está a grande questão. Quanto mais cedo a gente diagnostica, mais cedo a gente trata e melhor vai ser a evolução da doença. As chamadas doenças raras, elas são só genéticas, elas são só de nascença ou elas podem ser adquiridas? Vamos lá. As principais doenças raras são de determinação genética. Por exemplo, a fenilcetonúria, a fibrose cística, elas têm uma alteração no gene, por exemplo, na fibrose cística no gene CFTR, e por isso a pessoa tem fibrose cística. Mas, por exemplo, na miastenia gravis, que é um tipo de alteração, uma doença neuromuscular, e, por exemplo, na própria esclerose lateral amiotrófica, a pessoa adquire com a vida. Eu tenho um pouco de genética, mas mais o meio ambiente faz com que a pessoa desenvolva a condição. Isso é muito importante porque existe realmente essa confusão entre toda doença rara ser de nascença, ou toda doença rara ser genética. Aqui também vale ressaltar as doenças neurológicas de acometimento tardio. Por exemplo, Alzheimer e Parkinson, via de regra, não é geneticamente determinado. Uma minoria dos casos pode até ser, mas a maioria não é. Então, a pessoa tem uma condição que não é comum. Quando eu digo comum, são as doenças comuns, por exemplo, diabetes, hipertensão, asma, que são realmente extremamente frequentes. Aqui são condições que têm uma frequência muito baixa. Entendi. E essas doenças que são adquiridas ao longo da vida, existe alguma forma de preveni-las? Ou elas já fazem parte da sua história genética e elas vão se desenvolver em algum momento? Tem jeito da gente prevenir isso ou atrasar, pelo menos, o aparecimento dos sintomas? Aqui o melhor exemplo é o próprio câncer. O câncer, ele não é muito, ele é comum, mas ele pode ter um fundo genético. Aqui o que a gente faz? A gente tenta mudar estilo de vida para tentar retardar ou adiar aquela doença adquirida. Por exemplo, na esclerose lateral amiotrófica, se a pessoa ela vai desenvolver a doença do neurônio motor, a gente tenta, a partir de mudança de estilo de vida, mudança de alimentação, tentar retardar ao máximo esse aparecimento desses sintomas. Mas a partir do momento que esses sintomas aparecem, a maioria por exemplo, na ELA, Iluzol, que é o remédio, mas na miastenia graves, existem alguns remédios que a gente utiliza. Mas a maioria dessas doenças adquiridas, que são raras, a gente não tem um tratamento específico. Uhum. E aí, aquela pergunta, né? Por que o diagnóstico ele é tão difícil assim? O diagnóstico, a gente estima que uma pessoa com doença rara, ela demore até 2 anos ou mais para fechar o diagnóstico. Primeiro porque ela passa por uma série de profissionais e muitas das vezes, como são doenças raras ou incomuns, não é o primeiro pensamento que a gente tem. Existe, por exemplo, um ditado que diz assim: trote de cavalos, a gente vai pensar em cavalos, a gente não vai pensar em zebras. Mais ou menos essa a noção que a gente tem quando a gente está lidando com uma doença genética. Quando eu estou vendo uma pessoa com uma alteração neurológica, eu vou pensar nas doenças mais comuns do ponto de vista neurológico. Eu não vou pensar nas exceções, eu vou pensar na regra. A mesma coisa, se eu estou pensando em situações onde há problema cardíaco envolvido, por exemplo, a miocardiopatia hipertrófica, que é um problema cardíaco genético raro, eu vou primeiro excluir as outras causas de cardiomiopatia antes de pensar nessa condição específica, porque ela é muito mais rara, muito mais incomum. Então, o que acontece? A gente acaba esgotando todas as possibilidades diagnósticas, de diagnósticos comuns, antes de começar o diagnóstico de uma doença rara. Tá certo. Agora, no final do mês passado, ainda falando dessa questão do reconhecimento, né, vamos dizer assim, das doenças, no final do mês passado, o governo federal, através do Ministério da Saúde, anunciou um programa de capacitação para os trabalhadores do SUS, para os profissionais que atuam na saúde pública do Brasil, para que eles possam, a partir desse programa, reconhecer mais rapidamente quem tem doença rara. Fundamental, né, para que isso chegue também ao SUS, né, doutor? Essa iniciativa é a melhor possível, porque, como eu falei, 6% da população tem alguma doença rara. E a porta de entrada do SUS é o posto de saúde. É o agente
comunitário de saúde, é o médico de família, é o enfermeiro de família, é o odontólogo básico. Muitas doenças raras, elas se manifestam, por exemplo, com alterações dentárias. Isso é muito interessante. E o que a gente tem que falar é o seguinte, a partir do momento que eu consigo capacitar essa massa, que são os profissionais que trabalham em todos os municípios do país, é muito mais fácil chegar lá no centro de referência, que é onde vai encontrar o médico geneticista, para que possa ser feito o diagnóstico correto. O primeiro caminho para a gente fechar um diagnóstico de uma doença rara é alguém pensar que pode ser uma doença rara e caminhar para o profissional correto. A gente observa que o paciente com doença rara ele caminha em diversas especialidades antes de ir para o médico geneticista. E muitas das vezes ele já vem com N exames. Já foi feito exames de ressonância, já foi feito exame de líquor, já foi audiometria, bera, ultrassom de abdômen, eletroencefalograma, ou seja, exames que são a triagem inicial da genética. E quando a gente chegar na genética, a gente vai poder utilizar os exames mais sofisticados que nós temos, de cariótipo, arrays e exoma, para poder fechar o diagnóstico. Mas para poder chegar nessa ponta, eu preciso que o paciente ele tenha essa jornada do paciente pela atenção básica. E se uma vez que todos esses profissionais, agente comunitário de saúde, médico de família e enfermeiro de família, tiverem capacitados para pelo menos pensar em uma doença rara, vai ser muito mais fácil, vai mudar a vida de muita gente. Com certeza. E uma outra questão é a questão do tratamento, né, doutor? Muitas vezes é um tratamento paliativo e isso acaba desanimando também o paciente, muitas vezes a família, né? Principalmente quando a gente pega uma doença como ela, por exemplo. A questão aqui por exemplo, uma coisa é ter um tratamento específico, outra coisa é dizer assim, não tem o que fazer. Quando a gente fala em tratamento, eu vou falar um pouco sobre deficiência intelectual. Infelizmente, hoje, não existe um remédio para deficiência intelectual. Entretanto, com a estimulação, a gente consegue melhorar aquela pessoa. A mesma coisa que a questão do autismo. Não existe um remédio que cure autismo, mas com metodologia ABA, metodologia Denver, e vários tratamentos, usar a equipe multiprofissional para agregar valor nesse atendimento, a gente consegue mudar a história natural daquela criança e melhorar a vida. Eu não digo curar, porque às vezes a pessoa com doença rara, ela pensa muito em cura. Eu quero curar minha ela, eu estou sofrendo, eu estou customizado. Não é o caso, né, doutor? Não é o caso. Não é o caso. Fibrose cística. A maioria das doenças. O que eu ia falar? A maioria das doenças raras não tem cura. A própria fibrose cística, como você está falando, eu tenho um remédio para melhorar uma pessoa com fibrose cística, mas cura, infelizmente, ainda não existe. É algo que ainda precisa ser estudado, né? Exatamente. Com certeza. Precisa continuar a pesquisa. Tem uma pergunta da Geralda Vilela. Ela perguntou o seguinte: se a afasia é a mesma que esclerose lateral? Não, a afasia é a alteração de linguagem. A esclerose lateral amiotrófica a esclerose lateral amiotrófica, ela é uma alteração do neurônio motor que ela afeta múltiplos neurônios e até mesmo múltiplos órgãos. Na afasia, não, é mais questão de linguagem. Entendi. Muito bom. E é isso, assim, doutor. Hoje nós temos mais uma... é isso que nós estamos falando, acho que para a gente dar essa continuidade da conscientização cada vez maior das famílias, de ter esse cuidado, né, com os filhos ali e de buscar esse tratamento, né? E hoje essa conscientização já se estende dos próprios profissionais na rede pública de buscar esse aprimoramento deles mesmos, de conseguir ter essa expansão, essa estrutura para atender ainda mais. Qual que é o risco, né, quando a gente não busca o devido cuidado, quando não trata no tempo ideal, assim? Quais são as complicações que podem ter o paciente? Assim, A pessoa, doença, né? ela se manifesta de uma forma diferente. Por exemplo, eu vou dar o melhor exemplo de doença rara que tem, que é síndrome de Down. Eu tenho pacientes com síndrome de Down que têm um desempenho excelente. O que é excelente? Mais do que o esperado para uma pessoa com síndrome de Down. Que trabalham, que têm suas vidas, que chegaram até a ter carteira assinada,
Por quê? Por conta que, como os pais investiram em estimular essa criança, ela conseguiu mudar a história clínica da síndrome de Down, para ter uma vida o mais normal possível. Mas eu também tenho um outro lado. Eu tenho uma paciente que tem mais ou menos 25 anos, que ela nasceu numa região que não tem estrutura médica nenhuma. Quando ela nasceu, deram o diagnóstico de síndrome, não falaram nem que era síndrome de Down. E aí, o que aconteceu com essa moça? Com esse diagnóstico, ela ficou. Ela era filha de lavradores, hoje, com 25 anos, ela mal fala o próprio nome, tem a deficiência intelectual grave, vê a mesma condição que a síndrome de Down, dando duas evoluções completamente diferentes. Uma porque foi feito o diagnóstico correto e o manejo correto, e o outro que o diagnóstico foi dado tardiamente, porque o diagnóstico de síndrome de Down só foi dado com 25 anos, porque antes era só síndrome, não tinha nenhum sobrenome da condição. E por conta desses 25 anos de ausência de estimulação e ausência de tratamento, a gente viu com duas situações completamente diferentes. E agora, doutor, a partir do reconhecimento, a partir do diagnóstico da doença, acho que tem duas palavras que são fundamentais, que é conscientização e inclusão. A gente viu, inclusive, nas Olimpíadas, nas últimas Paralimpíadas, atletas que têm doenças raras participando e ganhando medalhas. Exatamente. Sim, com certeza. Medalhas de ouro. A maior luta de um médico geneticista, além, claro, de fechar os diagnósticos e mudar o prognóstico da condição genética, da doença rara, é poder oferecer para aquela família acesso aos direitos e à inclusão. Porque, tá certo, eu tenho um diagnóstico de uma doença rara. Aquele diagnóstico ele vai me trazer muitas coisas, entre aspas, ruins. Mas existem muitas coisas que podem tentar melhorar. Por exemplo, hoje a gente tem um benefício de prestação continuada, que é da Lei Orgânica da Assistência Social, o PPC-LOAS. Tem a isenção de IPI de carro, tem passe livre, são algumas ferramentas que eu posso tentar melhorar aquela família. Além disso, com o advento do esporte, a gente consegue mudar e até mesmo profissionalizar uma pessoa com uma doença rara. Voltando à síndrome de Down, que é o melhor exemplo, um dos meus pacientes, ele é o melhor jogador de futebol de Down do mundo. Ele ganhou a Copa do Mundo de Down. Isso é muito interessante. Que é uma Copa de futsal que só atletas com síndrome de Down jogam. E eles têm o Trisomy Games, que é a Olimpíada das pessoas com síndrome de Down. Assim como tem na Olimpíada, a Paralimpíada, são situações que a gente consegue incluir essa pessoa. E como eu falei, o nosso maior objetivo é tornar essa pessoa um cidadão e ter uma função na sociedade. Certa vez eu conheci uma pessoa com autismo, já adulto, que ele falou assim, ele trabalhava no supermercado. E ele falou a seguinte frase. Eu perguntei, você gosta de trabalhar no supermercado? Ele disse, é melhor do que ficar em casa sem fazer nada. Ou seja, aquilo me tocou de tal maneira. Por quê? Porque é uma forma de incluir aquela pessoa que, do ponto de vista... ele tinha todos os motivos para ser excluído da sociedade, infelizmente, mas ele está lá com o nosso apoio para que ele seja parte dessa sociedade, seja um cidadão e possa exercer todos os seus direitos como uma pessoa comum. É verdade. É preciso vencer o preconceito, né, doutor Caio? É preciso incluir todas as pessoas, inclusive essas que têm alguma deficiência. Doutor Caio, obrigado pela sua participação aqui no Notícias do Bem. Obrigado pelos esclarecimentos. Foi um prazer recebê-lo aqui. Sim, muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra. Em breve estaremos novamente.